Amém, amados irmãos? Amém. Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um momento de louvor e comunhão que nós vamos ter agora. Você que é de fora, sejam muito bem-vindos também, você que é convidado. Nós estamos aqui para louvar e adorar o nosso Senhor juntos. Aproveita, se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aí, deixa seu like, vai ajudar muito a gente. E aí no link tem um link para você poder compartilhar. Então aproveita que a gente está só começando, passar algumas orientações agora. Então já encaminha essa live para outros irmãos, para que eles também possam desfrutar junto com a gente. Amém? Amém. Seguindo também as ordens, né, dos órgãos de proteção ao cuidado, ao sair usar as máscaras, né, também o álcool, ao voltar para casa lavar bem as mãos, né, para nos protegermos. Amém. Vamos iniciar com um momento de oração. Amém. Pode orar, né, Natal? Posso, amém. Os irmãos possam já ir na sua casa invocando o nome do Senhor, exercitando o seu espírito, para que a gente possa abrir o nosso coração, abrir a nossa mente e receber tanto a palavra do Senhor por meio do louvor, como por meio do seu profeta que irá vir em seguida, né? Amém. Então, ó Senhor Jesus, nos abençoa, Senhor, essa noite. Sim, Senhor. Senhor, abre o nosso coração, abre, Senhor, a nossa mente, para receber o Teu Espírito, Senhor, para receber a Tua palavra. Ó Senhor Jesus, queremos, Senhor, estar limpos, para que possamos ser usados pelo Senhor. Ó Senhor Jesus, ainda, Senhor, vivemos momentos de isolamento, Senhor, tempos difíceis, mas queremos, Senhor, ter uma meta, queremos, Senhor, ter uma certeza que o Senhor tem cuidado de nós, e o Senhor vai continuar cuidando de nós, porque o Senhor não nos tem deixado faltar palavra. Ó Senhor Jesus, obrigado pela sua palavra, Senhor, realmente reaviva o nosso espírito, toca no nosso coração, Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Para nós darmos início, né, vamos cantar o nosso primeiro hino, que ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Uma vez o irmão Ezra falou na mensagem que se você colocasse uma sonda, né, em Deus, aquela sonda ia e nunca ia achar um fim, porque é insondável, é inescrutável, o Senhor não tem limites. As riquezas do Senhor, ela não tem fim. E por o Senhor ser infinito, ter riquezas insondáveis, infinitas, o que falta para nós desfrutarmos dessas riquezas, né? Que possamos aproveitar essa noite e essa palavra e poder, Senhor, eu ainda sou tão mesquinho, mas eu quero ter um espírito de desfrutar das suas riquezas. Não se importa em gastar o Senhor não, irmão. O Senhor, ele não se acaba não. Pode gastar ele, pode incomodar ele, pode buscá-lo, pode orar a hora que você quiser, no tempo que você quiser, pode invocar o nome do Senhor, que você não incomoda, e esse Espírito, esse Senhor, ele não se acaba. As suas riquezas infinitas, insondáveis. Louvado seja o Senhor. Amém. Continuando aqui, ele ainda fala, né? Quem entendeu a mente do nosso Senhor? Quem foi que primeiro deu a ele para poder ser restituído? Irmãos, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. E a ele a glória seja dada eternamente. Irmãos, que Senhor maravilhoso, né? Ele veio, a gente viu no alimento essa semana, toda a redenção que o Senhor fez por cada um de nós. Ele fez esse trabalho maravilhoso. Ele não estava sozinho, né? Ele era a Trindade, ele é o Deus triuno, né? Veio, fez tudo por nós. E esse hino, ele retrata a profundidade da riqueza do nosso Senhor, né? Que tanta sabedoria, tanto conhecimento, tudo insondável, né? O juízo do Senhor, os seus caminhos inescrutáveis, não há quem entenda. Não adianta a gente entender e procurar e estudar, mas a gente tem que desfrutar, porque Ele se deu por nós, né? E porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. E nós estamos aqui para dar glória. Glória a Ele eternamente. Amém. Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar, né, irmãos? Ó profundidade da riqueza e da sabedoria e conhecimento de Deus, quão insondáveis seus juízos, inescrutáveis teus caminhos. Quem entendeu a mente do nosso Senhor?
da sabedoria, conhecimento de Deus. Quão insondáveis seus juízos, inescrutáveis seus. Quem foi que entendeu a mente do nosso Senhor? Quem entendeu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele, depois recebeu. Quem primeiro deu a Ele, depois recebeu. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ó Senhor, eternamente, Senhor, por tudo que o Senhor é, ó Senhor, porque de Ti, Senhor, foi todas as coisas, ó Senhor Jesus, todas as coisas convergem a Cristo, ó Senhor Jesus, obrigado por tudo que o Senhor fez por nós, porque o Senhor é insondável, ó Senhor, inescrutáveis são os Teus caminhos, ó Senhor Jesus, o Senhor se deu por nós, obrigado por tamanho sacrifício, glória seja dada ao Senhor, eternamente, amém. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, e que visão nós recebemos. Essa obra que o Senhor nos fez, como nós compartilhamos aqui, nós não conseguimos compreender. Nossa mente ela não consegue captar toda a obra que o Senhor fez desde o início, né? E nós estamos desfrutando nas mensagens também que a morte do Senhor, né, quando o Senhor ele morreu na cruz, esse sacrifício que Ele fez foi aceito pelo Pai e foi colocado na eternidade. Amém. Então, desde o início da fundação do mundo, o Senhor já tinha morrido por nós. Senhor, isso é uma visão maravilhosa, né? E é uma irresistível visão. A partir do momento que nós vemos, nós temos essa visão, nós ganhamos essa visão, a gente só quer abandonar tudo e seguir o Senhor. Verdade. É o hino que nós vamos escutar agora, fala assim: vou me entregar, nada mais vai me prender, eu vou à luta. O caminho apertado, sigo em frente, esquecendo-me daquilo que para trás ficou. Vou me entregar, prosseguir até viver o amor perfeito, avançando para aquilo a que fui feito, mergulhar em tua essência e ser contigo um. Amém. Porque hoje nós podemos ser um com o Senhor, né? Por meio desse sacrifício do Senhor, esse livre acesso que o Senhor nos deu, nós podemos ser um com o Pai. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Pela visão que recebemos. Amém. Irmãos, e quando recebemos essa visão, tudo muda, né? Sim. O véu ele é rasgado de alto a baixo. Amém. E vemos o que o Senhor fez por nós, né? E o que a gente, qual a nossa reação? É renunciar tudo o que somos. Irmã, renunciar nossa religião, nosso preconceito, né? Tudo que é velho a gente renuncia por causa dessa visão, né? Minha mente não pode alcançar, né? Como o hino que a gente cantou anteriormente. Quem entendeu a mente do nosso Senhor? Irmãos, a gente não entende, mas a gente pode desfrutar, como a Natália falou. Aleluia. Com palavras não sei explicar, mas tornou-se irresistível ao que vi. Amém. Senhor Jesus, aleluia por essa visão. Amém. Irmãos, que possamos ser governados por essa visão. Amém. O ministro da Nova Aliança, ele é governado, né? Ele renuncia tudo por essa visão e segue em frente por causa da visão do Senhor. Sim. Porque tudo que o Senhor quer dar para nós. Aleluia. Amém. O hino aqui ele ainda retrata qual foi a irresistível visão que ele teve, né? Ele fala assim, ó: mas tornou-se irresistível o que vi. O que és, ó Deus, deseja ser em mim. Em glória me farás parte de ti. Irmãos, que visão maravilhosa, né? O que o Senhor ele deseja ser em cada um de nós. E em glória, não é em nós mesmos, não é nas minhas opiniões, nos meus conceitos, mas em glória. Amém. Me farás, fará eu, você, Mateus, Éder, nós faremos parte do Senhor. Amém. Amém. Senhor Jesus. Vamos desfrutar, aleluia. A visão que recebi, tudo
mudou e me fez renunciar tudo que sou. Minha mente não pode alcançar, com palavras não sei explicar, mas tornou-se irresistível o que vi. O que é só Deus deseja ser em mim. Em glória me farás parte de ti. Vou me entregar, nada mais vai me prender, eu vou à luta. No caminho apertado sigo em frente, esquecendo-me daquilo que pra trás ficou. Vou me entregar, vou seguir até viver o amor perfeito, avançando para aquilo a que fui feito, mergulhar em tua essência e ser contigo. Vou ficar louco, a promessa vai virar realidade, nós enfim unidos pela eternidade, a perfeita alegria viverei em ti. Em glória, em glória, em glória. Amém. Em a visão que recebi, tudo mudou e me fez renunciar tudo que sou. Minha mente não pode alcançar, com palavras não sei explicar, mas tornou-se irresistível o que vi. O que é só Deus deseja ser em mim. Em glória me farás parte de ti. Vou me entregar, nada mais vai me prender, eu vou à luta. No caminho apertado sigo em frente, esquecendo-me daquilo que pra trás ficou. Vou me entregar, vou seguir até viver o amor perfeito, avançando para aquilo a que fui feito, mergulhar em tua essência e ser contigo. Vou ficar louco, a promessa vai virar realidade, nós enfim unidos pela eternidade, a perfeita alegria viverei em ti. Em glória, em glória, em glória. essa visão ela mudou a minha vida. Verdade. Porque tudo que eu fazia, que eu era, tudo isso agora ficou para trás, né? Deixei tudo isso para trás em virtude dessa visão. Amém. Né? E essa visão nós ganhamos quando nós olhamos para as coisas lá do alto. É quando nós mantemos nossos olhos nas coisas aqui da terra, a gente só vê morte, destruição, confusão. E quando nós colocamos os olhos nos céus, nós vemos a Cristo. Amém. É Cristo que está assentado à direita de Deus. E o hino que nós vamos escutar agora, se você quiser acompanhar aí,
É o hino C25, buscai as coisas lá do alto. E esse hino ele fala que nós devemos pensar nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Sabe por quê? Porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Mas aleluia, porque quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, amém. Oh aleluia, Senhor então Jesus. Nós também seremos manifestados com Ele em glória. Amém. Senhor Tudo é em Jesus. glória, graças ao Senhor. Amém. E para cooperar conosco, né, no compartilhar desse hino, nós queremos convidar aqui um casal maravilhoso que vai trazer um compartilhar maravilhoso. Amém. Amém. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Nós estamos aqui para compartilhar um pouco desse hino que fala: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Nós precisamos de buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto, não as coisas aqui da terra, porque as coisas da terra são passageiras, mas as lá do alto são eternas. Louvado seja o Senhor. Amém. Irmãos, essa é a segunda estrofe, fala assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, ó aleluia, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Irmãos, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós, irmãos, então vós, irmãos, isso é muito forte, isso é muito maravilhoso, seremos manifestados com Ele em glória. Oh, aleluia! Amém. Jesus é o Senhor. Aleluia, que compartilhar maravilhoso. Amém. Verdade. Amém. Ó Senhor Jesus, irmãos, agora vamos desfrutar de um hino muito rico. Eu particularmente gosto muito desse hino que fala: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Né? E também, tanto o versículo que é a referência desse hino, como esse hino fala também: pensai nas coisas lá do alto. Então a nossa busca, a nossa atitude externa e os nossos pensamentos, né, internos a nós, deve estar com um único foco, uma única direção, que é o Senhor. Né? Esse hino vai nos encorajar a não só fazer as coisas para Deus, mas também possamos pensar que o nosso coração possa estar voltado para as coisas do Senhor. Que possamos ter o coração e nossas atitudes ser para o Senhor. Amém. Então, irmãos, é buscar as coisas lá do alto. Não como os irmãos têm falado na palavra, que é: vamos buscar fama, buscar riquezas materiais, buscar isso, buscar aquilo. O Senhor, irmãos, Ele tem cuidado de nós. E Ele vai continuar cuidando. É legítimo sim buscar, mas que possamos dar o nosso coração, o nosso suor e a nossa prioridade às coisas lá do alto. Amém. Porque é lá onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Louvado seja o Senhor por esse hino, né? Possamos agora, para finalizar o nosso momento de louvor, desfrutar desse hino de todo o nosso coração. Amém. 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 Queria convidar você que está em casa, né, já com seu hino aberto. Quem conhece já pode fechar os olhos. Vá orando, né? Senhor, me ajuda a buscar mais as Amém. coisas lá do alto. Me ajuda a pensar nas coisas lá do alto. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado
se manifestar. Sim. Irmãos, aleluia! Aleluia! Então vós também sereis manifestados Amém. com Ele em glória. Sim. Amém. O irmão na conferência de jovens passada, de janeiro, nos explicou o que era isso aqui, né? Para mim ainda estava muito confuso. Mas o irmão ele explicou assim: quando você passa por alguém na rua, você não sabe se aquela pessoa creu ou não no Senhor. Mas por quê? Porque ainda está oculta. Essa vida que está em nós, ela ainda está oculta. Mas quando Cristo se manifestar, essa vida que está dentro de nós, ela vai se manifestar. E eu vou olhar para você e vou ver claramente, como um espelho, a glória do Senhor sendo refletida. Aleluia. Amém. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor, obrigado, Senhor. Sim. Por esse momento de louvor. Amém. Estamos aqui reunidos em Teu nome. Sim, desfrutando desse amor perfeito. Amém. Desfrutando dessa irresistível visão. Amém. Senhor Jesus, Amém. queremos mergulhar nesse amor. Sim, Senhor, venha alargar nossa visão com relação ao Teu plano, Amém. a sermos Seus ministros. Sim, oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor, queremos estar nesse amor perfeito. Sim, assim como o Pai estava com o Filho. Amém. Olha, Ele quer nos inserir também nesse relacionamento. Amém. Senhor Jesus, Amém. queremos estar abertos. Sim. Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor, venha ser com essa palavra que vai começar agora. Sim. Venha ser com o irmão que vai liberar. Amém. Senhor, que ele possa ser teu canal, ou um canal limpo, Sim. ou que possa atingir os irmãos. Amém. Que os irmãos possam estar conectados em Sim, Ti. Senhor. Oh, Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Jesus. Queremos agradecer a participação dos irmãos, a presença, né? Também dos irmãos de outras localidades que assistiram nossa reunião. Espero que os irmãos continuem assistindo, que teremos agora o momento da palavra, que o Senhor, que esse louvor, os compartilhares, possam ter aberto o seu coração e aquecido aí o seu espírito para receber agora a parte mais importante da nossa reunião, que é a palavra do Senhor. Amém. Amém. Então, uma boa noite a todos. Não se esqueça de se inscrever, se você ainda não é inscrito, né? Deixar também ali o seu like. É muito importante para o nosso canal, para que ele tenha relevância no YouTube. Sim. E que o Senhor possa realmente abençoar você e sua casa. Louvado seja o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Boa noite, amados. Mais uma vez estamos aqui para falar a palavra do Senhor, para fazer essa palavra chegar até a sua casa. Ainda vivemos em tempos de reclusão, em tempos de quarentena, porém o Senhor está trabalhando em cada um de nós, está trazendo a sua palavra, está fazendo com que eu e você tenhamos a experiência de buscar mais Ele, de depender mais dEle e de perceber que a saída para todas as situações difíceis, complicadas que nós temos passado é o Senhor Jesus. Então essa noite nós desfrutaremos da mensagem 16 do Alimento Diário, que tem o título As Promessas de Deus, e a mensagem da semana é a chave que abre o livro de Hebreus. Louvado seja o Senhor pela palavra. Senhor Jesus, queria convidar os irmãos para nós iniciarmos essa palavra com uma oração, abrindo nosso coração para que possamos verdadeiramente desfrutar dela, ganhar dela, ser constituído e assim vivermos de acordo com o que o Senhor quer em nossas vidas. Amém? Senhor Jesus, nós te damos graças nessa noite, Senhor. Nós te adoramos, te louvamos. Senhor Jesus, mediante a tudo que tu és, essa noite queremos buscar as coisas lá do alto. Senhor Jesus, onde tu vives, Senhor, assentado à direita de Deus. Senhor Jesus, o Senhor também foi nos preparar lugar. Senhor Jesus, nos preparar para ser introduzidos em Ti mesmo, Senhor. Senhor Jesus, que nessa noite o Senhor possa descansar o nosso coração, descansar a nossa mente. Senhor Jesus, para que possamos entender a Tua palavra, desfrutar dela, Senhor. Senhor Jesus, e repassá-la para salvar pessoas. Senhor Jesus, te damos graças por todas as coisas. Damos graças por esse canal, Senhor. Senhor Jesus, esse canal de mídia, que tem levado a Tua palavra em toda a terra habitada. Aleluia, Senhor. Obrigado por ter nos escolhido para sermos canais, Senhor.
para falar a Tua palavra e levar o Teu Evangelho. Graças te damos. Louvado seja o Senhor. Amém. O título da mensagem, ele fala que é a chave que abre o livro de Hebreus. A chave, ela abre, e aí nós começamos a desfrutar da maravilha que é o livro de Hebreus. Claro que nós não temos condição de, no tempo que temos, discorrer de tudo quanto existe de riqueza nesse livro. Porém, hoje o Senhor quer nos dar uma porção e nós vamos tentar ser fiéis àquilo que Ele nos comissionou. Graças a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia e eu convido você mais uma vez, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo. Tenha sempre a sua Bíblia à mão, tenha sempre a sua Bíblia próxima a você, nas reuniões, para que você possa também acompanhar. Nós não podemos deixar a leitura da Bíblia de lado. Nós não podemos ser meros ouvintes, mas nós devemos ser praticantes, assim como o Tiago fala. Devemos ouvir e também praticar. Então, a abertura da Bíblia, a lida dos versículos, nós termos mais intimidade com a palavra de Deus, isso é muito importante para nós. Portanto, pegue sua Bíblia e vamos desfrutar essa noite. Vamos abrir em Hebreus, capítulo 5, que são os versículos de referência dessa semana. Hebreus, capítulo 5, versículo 5. Vou ler aqui para os irmãos. Assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, e hoje te gerei. Louvado seja o Senhor. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Hebreus 9, 14. Muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos a um Deus vivo. Você foi chamado, eu fui chamado um dia para servir a um Deus vivo. Não para servir a letra morta, mas para servir a um Deus vivo. Aleluia! Senhor Jesus! E o livro de Hebreus, ele tem algumas particularidades, dos quais muitos autores de literatura, muitos homens de Deus, não têm assim uma definição de quem escreveu esse livro. Quem escreveu o livro de Hebreus? Alguns caminham na direção do apóstolo Paulo. Muito do que é falado, da ambientação do livro, ela é parecida com as epístolas escritas pelo apóstolo Paulo. Porém, outros discordam e dizem que a forma que é tratada essa carta, ela não é parecida com os escritos paulinos. Então, nós não vamos entrar nesse mérito, porque o Senhor sabe quem o escreveu, porque foi usado por Deus para que essa palavra um dia chegasse até nós. Porém, o seu conteúdo, ele é um conteúdo muito especial e nos traz muitas revelações. E hoje nós vamos discorrer sobre alguns pontos e que o Senhor possa revelar para você também um pouco daquilo que o livro de Hebreus tem em seu conteúdo. Tá? Primeiro, no meu ruminar da palavra, na busca pela palavra dessa noite, o Senhor também nos deu a direção de que uma das partes do conteúdo desse livro maravilhoso é a bênção. E a bênção, ela está relacionada a tudo aquilo que Deus traz para nós em nosso benefício e sempre vindo dele, é claro. A bênção sempre vem de Deus. Então, para a gente discorrer sobre esse assunto da bênção, eu queria convidar os irmãos para nós irmos ao livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 14, versículo 18. Senhor Jesus. Gênesis, capítulo 14, versículo 18. Que nos traz uma figura que é constante no livro de Hebreus.
e é a primeira vez que ele é citado nas Escrituras. Depois que o Ló, que andava, era sobrinho de Abraão, andava com Abraão, Ló foi levado cativo. Tá? E aí chegou a Abraão essa notícia que Ló estava cativo, e Abraão juntou alguns dos seus valentes ali que andavam consigo e foi para salvar Ló. Então, quando Abraão foi lá, conseguiu resgatar Ló, também trouxe todos o despojo, né? Naquela época, quando se vencia uma batalha, o despojo era tudo que tinha de riqueza em quem perdeu, quem venceu a batalha levava isso como troféu. Tá? Então, no versículo 18 de Gênesis 14, fala assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Esse contexto, ele traz para nós algo muito especial. Primeiro, do nada, de repente, Melquisedeque aparece em frente a Abraão. E aí trouxe para ele pão e vinho. E quem era Melquisedeque? Sacerdote do Deus Altíssimo. Trazendo para a nossa experiência, meu irmão e minha irmã, o Senhor, ele sempre tem um banquete oferecido e uma bênção para nós depois da batalha, depois de situações difíceis que nós enfrentamos. Abraão não foi ali salvar Ló de qualquer maneira. Ele foi porque ele confiava no Deus Todo-Poderoso. Quando nós enfrentamos as batalhas, e nós enfrentamos essas batalhas confiando em Deus, certamente Ele virá até nós com pão e vinho, que representa a satisfação, tá? E também com a bênção. A bênção sempre vem. Então, por mais que nós estejamos em situações, por vezes, muito difíceis e que nós estamos ali tentando, por nós mesmos, sair dessa situação, nós precisamos entregar, eu e você, precisamos entregar essa situação a quem resolve. E o Senhor resolve, lhe dá a bênção e também lhe dá a sua necessidade, pão e vinho. Esses versículos, ele também está linkado com Hebreus. Então vamos lá em Hebreus, capítulo 7. Hebreus, capítulo 7. Hebreus capítulo 7, versículo do 1 ao 3, nos diz assim: Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça e também rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote perpetuamente. Vocês perceberam que Melquisedeque tem algo especial? Melquisedeque não é um sacerdote nomeado por homens, mas é vindo da parte de Deus, sacerdote do Deus Altíssimo. Louvado seja o Senhor. Ainda em Hebreus, no capítulo 7, do versículo 7 agora. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Abraão era ali um escolhido de Deus naquela época. Mas Melquisedeque apareceu para ele para lhe abençoar. Então Melquisedeque era superior a Abraão. Senhor Jesus,
Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém, ali aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque aquele que ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro desse. Então, ali, Abraão já deu o dízimo já pela sua descendência. Abraão já estava ofertando ao sacerdote Deus Altíssimo. E essa situação em que Abraão foi abençoado por Melquisedeque, ela me faz reportar a uma passagem do qual nós temos desfrutado há algumas semanas. Essa passagem está em Salmos capítulo 23, o qual nós temos já há algum tempo, o nosso amado irmão Esdras tem desfrutado, tem ruminado e tem mostrado para nós as riquezas do Salmos 23. E o Salmo 23, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aqui já está mais uma característica do livro de Hebreus. Está mostrando para nós que o Senhor quer trabalhar em nós individualmente. Perceba que o versículo não diz assim: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Mas é algo intrínseco, é algo individual, é algo personalizado. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que tal você repetir comigo esse versículo? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Imagine que Abraão foi ali, guerreou, lutou, venceu a batalha, mas será que ele esperava que o sacerdote do Deus Altíssimo chegasse para ele e nada lhe deixasse faltar? Porque Melquisedeque chegou para ele com pão, vinho e bênção. E o apóstolo Paulo diz assim: tendo que o que comer e com o que nos vestir, estejamos contentes. Então, para mim e para você, irmãos, o que o Senhor tem para dizer essa noite? Eu tenho para você pão, vinho e bênção. E aí, você vai querer receber pão, vinho e bênção na sua casa? Se você quer receber, diga amém. Aleluia, amém, eu quero receber pão, vinho e bênção, vinda do sacerdote do Deus Altíssimo. Louvado seja o Senhor. Então, esse Melquisedeque, esse sacerdote do Deus Altíssimo, ele é um sacerdote de justiça e de paz. Por que ele é de justiça e de paz? Porque ele representa o próprio Cristo, ele é um tipo de Cristo. A tipologia dele é Cristo. É alguém que a genealogia você vai buscar, não tem princípio nem fim, tal. Então, é um tipo de Cristo. Mas louvado seja o Senhor, porque o Senhor tem planos para nós. E Deus, ele quer nos mudar, irmãos. Para nós entendermos o livro de Hebreus, para nós entendermos a sua palavra, nós precisamos sair da esfera humana. Sairmos dessa esfera terrena, dessa esfera no qual nós acreditamos apenas naquilo que vemos. E o Senhor quer nos transportar para uma esfera celestial. Por isso que nós desfrutamos um hino que diz: buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto. Isso deve ser para nós, irmãos, deve ser realmente o viver, não é algo momentâneo. Hoje, agora eu estou vivendo isso, amanhã não estou vivendo. Não, deve ser algo que nós devemos viver todos os dias. Então, louvado seja o Senhor. Deus, ele nos muda de esfera para executar o seu plano. Vamos em João capítulo 3. Evangelho de João capítulo 3. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Evangelho de João capítulo 3. Esse capítulo ele inicia-se falando de uma pessoa chamada Nicodemos, que por muito ver Jesus ali operando milagres, fazendo aquilo que Jesus fazia no seu ministério terreno, ele ficou impressionado e foi ter com Jesus à noite. E ao chegar para ter comunhão com Jesus, ele
ele se mostrou impressionado com algumas coisas. E ele disse, no versículo 2 do capítulo 3, falando de Nicodemos: este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos era alguém muito capacitado, era alguém que tinha uma posição religiosa, era alguém que tinha muito respeito dos estudiosos, dos religiosos da época. Mas aí o versículo 4 mostrava que Nicodemos não entendia nada do que era celestial. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Percebam, irmãos, que as coisas de Deus, as palavras de Deus, elas são celestiais, elas não são terrenas. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Para Nicodemos, nascer de novo era voltar ao ventre materno. Para Jesus, isso não era o ponto. Para Jesus, nascer de novo era nascer da água e do Espírito. Então Nicodemos ele não entendia. E o que o Senhor quer muitas vezes para nós, irmãos, é mostrar para nós que nós precisamos viver no Espírito. Nós precisamos estar nessa esfera celestial para entender o seu falar e praticar o seu falar aqui nessa terra. Porque de nada adianta nós lermos a Bíblia se nós não tivermos o coração, o nosso espírito ativado para que a palavra de Deus chegue de forma especial e possa transformar verdadeiramente o nosso viver. Senhor Jesus, vamos ao livro de Jó, no capítulo 33. Jó, capítulo 33. Jó 33, versículo 4, nos diz: o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. A capacidade humana, ela não consegue explicar isso. Nós só conseguimos entender isso, irmão, se nós estivermos na esfera espiritual. Veja, o Espírito de Deus me fez. Você é uma criatura celestial. Nós temos 3 partes: corpo, alma e espírito. Tá? Dessas 3 partes, corpo, alma e espírito, 2 partes são celestiais. Vieram de quê? Vieram dos céus. O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Quando o homem foi criado, Deus juntou ali o pó da terra, fez o boneco inanimado, e dali ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ou seja, dali o Espírito entrou no homem e transformou aquele boneco em um ser humano com uma alma. Então, se o homem é dividido em 3 partes, 2 partes é celestial e 1 é terreno. Então, nós, depois que o homem caiu, nós passamos a usar mais a parte terrena e esquecemos a parte espiritual. Mas o Senhor, Ele quer mudar essa história, Ele quer nos transformar e fazer com que nós voltemos para a esfera celestial. Ainda em Jó 34, versículo 14 e 15. Veja como o Senhor é especial. Veja como Deus é especial na nossa vida. Versículo 14 diz: se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Veja como Deus é especial. Quem sustenta esse corpo físico aqui, quem não é halterofilismo, não é muita corrida, não é bicicleta, não é uma boa comida. Quem sustenta esse corpo é o sopro. Se Deus recolher o Espírito e o seu sopro, isso aqui
cai e vira pó. Então perceba, irmãos, que nós temos algo muito mais especial do que a carne, se bem que devemos cuidar desse corpo, porque foi o Senhor quem nos deu. Se foi Ele quem fez, foi Ele quem nos deu, então nós devemos valorizar, seja ele terreno ou celestial. Louvado seja o Senhor. Aí voltamos para Hebreus. Hebreus capítulo 1. Capítulo 1, versículo 3. Mostra-nos quem é essa pessoa também, essa pessoa maravilhosa. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Jesus é muito especial. O plano de Deus, o plano da Trindade, ele tem em sua essência Pai, Filho e Espírito. A execução da obra está sendo feita, foi feita, na verdade, porque Deus ele não tem período de tempo, já está consumado, e o seu Filho veio para cumprir. E nós precisamos crer nessa palavra, irmãos. Crer que o Senhor é aquele que quer também nos levar para estar na mesma condição que Ele, como Filho unigênito, se tornou o primogênito entre muitos irmãos. E em Salmos 35, versículo 9, quando isso acontecer, quando o Senhor realmente nos ganhar, nos transformar, olha o que acontece. O salmista fala: e a minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação. Quando o Senhor nos ganha, você já teve essa experiência, meu irmão, minha irmã? Você já teve essa experiência do Senhor ganhar você realmente, naquele dia, naquele momento, naquela situação, você está totalmente permeada pela vida de Deus, e você sentir que o Senhor está ali cuidando de você, e você está se deleitando da salvação que Ele deu a você naquele momento? Momento de angústia, momento de tristeza, momento de decepção, momentos de alegria, você sentir que aquilo foi o Senhor que proporcionou para você, é maravilhoso, né? Você poder sentir, olha, só Deus para fazer isso, só Deus poderia fazer isso por mim. Eu já tive essa experiência, eu creio que você também já teve. Então, louvado seja o Senhor, precisamos ter mais experiências com o Senhor, precisamos deixar o Senhor trabalhar em nosso ser. Então, Deus ele habita em outra dimensão. Ele não habita em tabernáculos feitos por mãos humanas, ele habita em outra dimensão. Isaías, no capítulo 57, Isaías 57, 15, diz assim para nós: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Deus ele está lá na esfera celestial, no mais alto e sublime trono, mas Ele também está dentro de você, Ele também está dentro de mim. Então, todas as vezes que nós estivermos abatidos, contritos, que nós estivermos em situações, lembre-se, Deus está dentro de você. Esse Todo-Poderoso, esse que criou todas as coisas, nós não conseguimos nem imaginar o tamanho do poder de Deus, mas Ele habita dentro de nós. Ele habita no seu espírito, Ele habita no meu espírito. Aleluia! Então esse Deus ele é maravilhoso, irmãos. E Ele quer nos tirar dessa dimensão terrena e nos transformar, nos transportar para a dimensão celestial. Então vamos perceber a seguinte situação. Quando nós nos referimos a trabalhar de Deus em nossas vidas, nós podemos traçar uma linha terrena da seguinte forma. Imagine que você
começa a perceber e a estudar como é a evolução de Deus quando chegou até o homem e ele ali vai se dispensar, ele ali vai morrer. Então nós temos uma figura muito especial que está no nosso alimento diário, que eu queria retratar aqui para os irmãos. Os irmãos devem ter desfrutado essa semana, mas que nós vamos ruminar novamente. O irmão Pedro nos mostrou nessa comunhão duas figuras. A primeira figura é uma figura linear, é uma linha do tempo vista pela ótica humana, em que, em uma figura de uma régua, tá, nós teríamos uma linha do tempo. No ponto A seria a eternidade passada, no ponto B seria a fundação do mundo, no ponto C seria a encarnação de Jesus, Jesus vindo como homem. No ponto D seria o quê? A crucificação. No ponto E seria a ressurreição. E o ponto seguinte seria o ponto A novamente, que seria a eternidade futura. Tá? Então, da eternidade passada, passa pela fundação do mundo, pela encarnação de Jesus, pela sua crucificação, pela sua ressurreição e a eternidade futura, que é para o qual nós estamos no viver cristão para irmos para essa eternidade futura. Então, essa linha do tempo, na nossa ótica, ela conta dessa forma. Vem de lá, vai passando até ali à frente. Porém, em outra figura apresentada a nós, os irmãos podem depois rever essa mensagem, o irmão, em uma visão celestial realmente, ele mostrou que Deus não vê assim como o homem vê. Deus não tem princípio e não tem fim. Ele é o próprio princípio e o próprio fim. Ele é o alfa e o ômega. Então, Jesus, ele não nasceu especificamente ali. Jesus já existia, ou seja, o Filho já existia com o Pai. Então, ele transformou essa forma linear, ou seja, essa barra em um círculo, do qual nos mostra que essas mesmas figuras, figura A, B, C, D, E e A novamente, elas se completam. Você não sabe qual é o início e qual é o fim dentro de uma esfera. Onde é o início? Onde é o fim? Não sei. Porque Deus, ele é eterno. E ele quer nos levar para essa eternidade. Louvado seja o Senhor. E ele usa meios para isso. E alguns meios, algumas situações, ele traz para nós, para o seu povo, para os escolhidos, para que nós possamos sair dessa esfera terrena, começar a pensar na esfera celestial. Tá? Veja só, vamos ler Gênesis capítulo 2, versículo 7. Antes de prosseguirmos aqui para outra figura, nós vamos ler Gênesis capítulo 2. Gênesis 2, 7. Diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Esse versículo ele mostra que o Senhor ele quer que o homem tenha a sua capacidade espiritual maior que a capacidade humana. Então, nós precisamos enxergar as coisas espirituais com os olhos espirituais. Então, na página 63 da semana 4 do Alimento Diário, que é o qual nós estamos vendo, eu vou ler um texto aqui que trata de uma figura também muito especial, que é a Arca do Testemunho. Fala assim: a figura da Arca do Testemunho também nos ajudará a compreender melhor essa realidade espiritual. Deus mandou Moisés fabricar e colocar 4 argolas nos 4 cantos da Arca do Testemunho, assim chamada por nela estarem guardadas as tábuas da lei que testemunhavam e representavam Deus. Nesta figura, as argolas mostram a conexão do Deus eterno com o homem, porque nelas eram colocadas 2 varais, feitos de madeira de acácia, revestida de ouro. Por meio desses varais, o homem, limitado pelo tempo e espaço, poderia carregar a arca que representava o Deus eterno. Veja que o Senhor ali providenciou
um arranjo para que o homem pudesse carregar a arca. Porque se o homem tocasse a arca, ele poderia morrer. Então, o Senhor ele providenciou, através dessas argolas, para que o homem pudesse, ali, as varas que o homem carregava essa arca, entravam nas argolas e o homem estava ali segurado às varas. As varas eram feitas de madeira, que representa a natureza humana, e revestidas de ouro, que representa a natureza divina. Então, louvado seja o Senhor, porque o Senhor tem feito muitas conexões. Nós, muitas vezes, tentamos conexões com a internet, com páginas, redes sociais, mas o Senhor ele quer fazer uma comunicação com você essa noite. Abra o seu coração, renda louvor ao Senhor, aleluia. O Senhor quer te levar para uma esfera celestial. Efésios capítulo 1, versículo 20. Efésios capítulo 1, versículo 20. Senhor Jesus. Efésios 1, 20. E aí, você está com a Bíblia, está folheando a sua Bíblia, está buscando os versículos? Louvado seja o Senhor. Efésios 1, 20 diz: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, e poder e domínio, e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Jesus, o nome de Jesus, ele está acima de todo nome. E o livro de Hebreus, ele mostra para nós algumas comparações, que como o nome de Jesus, o nome de Deus é superior a alguns outros nomes. Em 1 Timóteo, capítulo 6, 1 Timóteo, capítulo 6, Senhor Jesus, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele a honra, o poder eterno. Amém. Quando se trata do Deus Altíssimo, ele é acima de todas as coisas. Não tem poder, não tem domínio, nada que chegue ao limite, a ser igual a ele. Imagine ser acima dele. Então, esse Deus, esse mesmo Deus, ele quer trabalhar em mim e em você. E o livro de Hebreus, ele trata disso, ele trata do sacerdócio de Melquisedeque, o sacerdócio do Deus Altíssimo. Nós precisamos mudar o nosso foco do serviço sacerdotal dos levitas, ou seja, desse serviço nosso, do dia a dia. Nós precisamos transformar esse serviço num serviço celestial, num serviço que abençoa, num serviço que leva pão e vinho para aqueles que nós servimos. Louvado seja o Senhor. Jesus, ele como filho unigênito e primogênito, ele veio, ele é especial e ele veio para concluir, para fazer essa obra. Vamos ler Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome. Pois, a qual dos anjos disse jamais, tu és o meu filho, e hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem.
Ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. E cetro de equidade é o cetro do seu reino. Senhor Jesus, perceba, irmãos, como o Senhor, Ele é especial. O Senhor, Ele veio desse sacerdote. Ele não veio do sacerdote da tribo de Levi. O Senhor veio da tribo de Judá, a tribo de reis, não de sacerdote. Mas o sacerdócio celestial, representado por Melquisedeque, ele se encaixa perfeitamente no Filho de Deus. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, ainda em Hebreus, no capítulo 5, Hebreus capítulo 5, no versículo 5. Assim também Cristo, a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, e hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Aleluia! Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem podia o livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem foi que nomeou Jesus? Quem foi que nomeou o Filho? Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Não foi um homem que nomeou Jesus, não. Foi o próprio Deus que nomeou, mas nomeou segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, segundo um sacerdócio celestial. Aleluia, louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, ainda em Hebreus, no capítulo 7, no versículo 11, Hebreus, capítulo 7, versículo 11. Nos diz: Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança da lei, de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo ao qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, Jesus. Aleluia! Jesus é sacerdote do Deus Altíssimo, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Vocês já perceberam, sabem o que é isso? O poder da vida indissolúvel. Ninguém destrói. Ninguém destrói. Louvado seja o Senhor. Porquanto se testifica: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz a esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Nossa esperança, irmãos, é Cristo. Nossa esperança é esse sacerdote do Deus Altíssimo, segundo a ordem de Melquisedeque. Louvado seja o Senhor. Vamos em Salmos capítulo 110. Salmos 110. Aleluia, pelo sacerdote do Deus Altíssimo. Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, por esse sacerdote. Louvado seja o Senhor.
Salmo 110, versículo 4. Através desse sacerdote, olha só, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Já imaginou o que é o próprio Senhor, o próprio Deus jurar? Eu juro. E como ele não tem por quem jurar acima dele, ele jura por ele mesmo. Ele fez esse juramento e, como garantia, ele deu a si mesmo como garantia. Essa semana também foi nos ilustrado uma figura bem interessante que é, antigamente, quando se comprava uma terra, alguém desejava comprar uma terra, o vendedor da terra, ou ele, o próprio vendedor, mandava um representante, uma porção da terra, ou seja, em um recipiente ele mandava uma porção da terra para o comprador. E o comprador, olhando e gostando daquela terra, ele fazia negócio e ficava com aquela amostra para que no dia que ele fosse lá concluir e receber aquela terra, o penhor era aquele pedaço de terra, ou seja, quando ele chegava lá, ele ia conferir se aquela terra era realmente a mesma terra que foi levada a ele. Então o Senhor, Deus nos deu o seu penhor, ele nos deu Ele mesmo para garantir que tudo aquilo que Ele fala vai se cumprir em nós. Basta eu e você crermos. Se eu creio, se você crê, o Senhor já garantiu que nós seremos introduzidos nele, que nós também seremos dessa linhagem sacerdotal de Melquisedeque, rei de Salém, Jesus Cristo. Aleluia! Podemos ver isso em João, Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 1, o Senhor nos diz: não se turbe o vosso coração. Essas palavras são de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse trecho, muitos interpretam de outras formas, muitos pregam o Evangelho, dizendo que eu vou morar no céu e Jesus não voltou ainda porque está preparando umas mansões celestiais de ouro finíssimo para nós, para quem for morar. Mas a palavra de Deus ela é muito clara, irmãos. Quando nós abrimos o nosso coração, quando nós saímos da esfera terrena, por que o nosso olho brilha quando alguém diz assim: está se preparando uma mansão de ouro? Por quê? Porque para nós, para a nossa visão terrena, o ouro tem muito valor. Mas não é o ouro que representa a natureza divina, é o ouro, tá? É o ouro perecível mesmo, é o ouro esse que tem valor, que é negociado na Bolsa de Valores. É desse ouro que muitos esperam chegar naquele dia e morar nessa casa. Mas se Deus é a própria essência de tudo, se Deus é alegria, se Deus é paz, se Deus é justiça, Deus é misericórdia, Deus é alegria, se Deus ele é tudo isso e você vai para junto dele, por que você precisa de ouro? Por que eu e você precisamos de ouro? Mas o versículo aqui em João, ele fala assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus ele foi para o Pai, ele está no Pai, e ele quer nos levar para ele, porque ele já está no Pai. Então, quando ele nos levar,
que é que vai acontecer? Nós seremos introduzidos no Filho e no Pai. Dá para perceber, irmãos, o tamanho da graça e da misericórdia que Deus tem para conosco? Então Ele quer nos levar, Ele quer, através da sua palavra, através das revelações no livro de Hebreus, Ele quer nos levar para o que é celestial. E o que é celestial é o próprio Deus. Aleluia. Senhor Jesus, vamos voltar para Hebreus. Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Senhor Jesus. Hebreus capítulo 6, versículo 17. Nos diz: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia, irmãos, louvado seja o Senhor. O Senhor, Ele, como precursor, Ele foi, mas Ele quer levar cada um de nós. Ele está esperando por mim e por você. Ele está esperando que nós entremos nessa esfera celestial, saiamos da esfera humana, dessa esfera tridimensional, tá? Dessa esfera que só pensa nas coisas materiais e comecemos a pensar nas coisas lá do alto, exercitando o nosso sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, um Deus da paz. Aleluia, Senhor Jesus. E vamos ainda aqui em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Senhor Jesus. Efésios capítulo 1. Senhor Jesus, versículo 13. Em quem também vós, Senhor Jesus, vamos ler a partir do versículo 12. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo ele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O penhor da nossa herança, é o Santo Espírito da promessa. E segundo o sacerdócio do nosso Senhor, o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, nós seremos glorificados, nós seremos santificados. Aleluia! Nós já fomos salvos, fomos regenerados, nós estamos num processo de santificação, nós também seremos glorificados. Então, o livro de Hebreus, irmãos, realmente é um livro maravilhoso, é um livro que nós podemos extrair muitas riquezas. Essa mensagem é apenas um pequeno trecho daquilo que nós podemos desfrutar. Então, o meu encorajamento para você essa noite é: busque a palavra de Deus, busque viver a palavra de Deus e perceba principalmente o poder da palavra, aquilo que você fala, aquilo que eu falo, reflete o nosso viver e muda também o nosso viver. Se eu falo de Cristo, se eu falo das riquezas insondáveis de Cristo, eu vou ser transformado e eu vou transformar as pessoas ao meu redor. Se você ora pelas pessoas, se você prega o Evangelho, se você lê a Bíblia, se você fala das insondáveis riquezas de Cristo, você será uma pessoa abençoada, você será um irmão que serve ao Senhor e você também estará servindo nesse sacerdócio, nessa linhagem de Melquisedeque, na qual o nosso Senhor Jesus, como precursor,
já está assentado à destra do Pai. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu queria concluir essa comunhão dessa noite com oração, mais uma vez, para que o Senhor possa nos dar plena consciência, percepção de tudo aquilo que Ele é e pode ainda ser em nosso viver. Senhor Jesus, nós te damos graças essa noite, por tuas misericórdias, Senhor, dispensadas para nós. Senhor Jesus, continua abrindo, Senhor, tua palavra, para que a tua igreja possa receber, possa crescer, possa ainda avançar em sua direção. Senhor Jesus, nos dá, Senhor, esse sacerdócio, nos faz desfrutar do pão, do vinho, das bênçãos que é o sacerdócio. Senhor Jesus, da ordem de Melquisedeque, o Rei da Paz, aquele que precisa reinar em nosso ser. Senhor Jesus, mas tu também és, Senhor. Senhor Jesus, dessa mesma linhagem, tu és aquele mais importante. Senhor Jesus, tudo foi criado por tua pessoa. Todas as coisas existem, Senhor, pelo teu poder, pela tua mão. Senhor Jesus, aquele que é de eternidade em eternidade. Senhor Jesus, que habita nos mais altos céus, também habita dentro de mim e dentro de cada irmão e irmã que está ouvindo essa mensagem. Senhor Jesus, que essa noite o Senhor possa ter se acrescido mais. Senhor Jesus, possa ter permeado mais o nosso coração e todo o nosso ser. Graças te damos, louvamos pela tua palavra. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém.